Nós vamos estar meditando em um texto de alguém que aproveitou a sua última oportunidade, e por isso que de propósito eu chamei o título dessa mensagem, A Bênção da Última Quinta. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, vou chamar a atenção para o versículo que coloquei aqui no banner, que é o versículo de número 47, mas queria que vocês prestassem atenção em toda esta passagem. Marcos, capítulo de número 10, versículo 47, que diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, queridos? Esta é uma passagem histórica na minha vida, a passagem do cego Bartimeu, que a gente coloca esse nome nele, né? Mas isso não é um nome próprio, é uma referência de quem ele era filho, por conta do nome dele, é um apelido dele, né? Bartimeu, porque Bar quer dizer filho, Timeu era o nome do seu pai na língua hebraica, né? Então, a Bíblia conta esta passagem, irmãos, e por que ela tem a ver com a expressão última ou última quinta? Porque aquela era a última vez que Jesus iria passar por aquele lugar. Se você for ver a sequência cronológica dos fatos que aconteceram com Jesus, logo depois aqui, Jesus vai para Jerusalém, tem aquela entrada triunfal, depois Jesus vai para o templo, purificar o templo, e Jesus não volta mais para nenhum dos lugares que ele passara antes. Então havia aqui um clima de última vez, um clima de última quinta, o clima sim da última oportunidade. E é interessante de que a gente vai percebendo isso, porque com certeza o Espírito Santo de Deus incomodou aquele homem. Olhe para o começo do texto aí do versículo de número 46, versículo 10, capítulo 10, versículo de número 46. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. Então, olha o senso de urgência. Jesus não ia passar mais por Jericó. Jesus ia começar a sua caminhada de subir para Jerusalém e não passaria mais para ali. Então ele estava saindo de Jericó. E aí a Bíblia vai dizer assim, que ali havia um homem. Olhe para o versículo de número 46, bem no final aí. Quando seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aquele homem tinha um objetivo ali de sobrevivência, mas ele percebeu algo diferente naquele dia. A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava passando. E quando ele percebeu isso, aqui eu creio, queridos, que é algo que acontece com todos os seres humanos, quando na tentativa do Espírito Santo convencê-lo da oportunidade que Deus lhe está lhe dando naquele momento. É uma oportunidade de Deus, é uma oportunidade para que não se perca, é uma oportunidade e eu creio que aquele homem foi de alguma forma tocado, porque ele começou a gritar, e ele começou a gritar expressando uma fé que ele tinha em termos do que ele sabia de Jesus. A expressão que ele usa para chamar a Jesus é uma expressão peculiar, as pessoas não chamavam Jesus assim. Ele já está fazendo uma declaração de fé ali. Eu creio quem é o Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias esperado. Eu creio que o Senhor é o ungido. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Por isso é que quando ele chama Jesus, filho de Davi,
Ele não está falando, ai meu Deus, ai Deus Todo-Poderoso. Ele é muito específico nessa expressão. E com certeza, motivado pelo Espírito Santo, tirando do seu coração aquilo que ele cria a respeito da experiência, em cima da experiência que ele estava tendo naquele momento. Por isso é que ele usa essa expressão. A partir daqui, começa o que é muito comum também: as barreiras que se levantam para que você perca a oportunidade, para que você desista da bênção, para que você... E é interessante que geralmente a nossa atenção é direcionada para quem não está percebendo que Deus está pronto para agir, que Deus vai fazer algo extraordinário. E a Bíblia então diz que muitos, não eram poucos não, o papel da multidão, o papel das multidões, apesar de estarem ali, irmãos, seguindo a Jesus, é impressionante como multidão e os discípulos, principalmente os discípulos, sempre quando tinham uma oportunidade de evidenciar a fé que eles tinham em Jesus, eles faziam totalmente ao contrário. Uma vez, vocês lembram da passagem que Jesus vem, as crianças são trazidas para Jesus? Quem impede os discípulos, ou quem impede as crianças, tentam impedir as crianças de ser atendidas por Jesus, são os seus discípulos. Quando a mulher começa a gritar lá, Senhor, tem misericórdia de mim, os seus discípulos mandam que ela fique calada. Então é muito interessante, né? Como algumas vezes os discípulos de Jesus, mas aqui no caso, a Bíblia vai falar que muitos repreendiam, para que ficasse quieto. Esse homem, é um homem que não queria perder a última oportunidade. Ele tinha um senso daquilo. A história que deixa claro que aquela era a última vez que Jesus ia passar por aquele lugar. Nós sabemos disso, mas algo dizia para ele, eu não vou perder essa oportunidade. Jesus já estava saindo de Jericó. Jesus já estava indo em direção para Jerusalém, subindo para Jerusalém. Então, muitos repreendiam, mas a Bíblia diz assim, que ele gritava ainda mais. É interessante como algumas vezes nós somos desafiados a sermos escandalosos, né? A gente realmente evidenciar o que eu quero. Ele gritava ainda mais. Chamou a atenção de Jesus, porque ele continuou repetindo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante como ele, diante daquele desafio de tanta gente mandando ele ficar quieto, ele falou, vocês estão gritando, vou gritar mais alto que vocês, a ponto de chamar a atenção de Jesus. Jesus para e disse, chamem-nos. Então, o interessante, que eu gosto dessa passagem, é como Jesus engaja pessoas, como Jesus chama pessoas, como Jesus quer usar pessoas. Jesus poderia ir direto, mas ele dá uma ordem, ali ele fala, chame-nos, traga-o até aqui. Jesus está sempre querendo nos usar, para que nós chamemos as pessoas. A primeira coisa, queridos, é que eu quero desafiar você, para você receber mesmo a bênção da última quinta, assim ó, lute contra todas as barreiras e contra tudo aquilo que começa a criar um raciocínio dentro do teu coração, de que Deus não vai fazer, de que Deus não pode fazer, de que Deus não quer fazer. Lute contra o raciocínio de que a pessoa não merece, de que a pessoa está atrapalhando, de que a pessoa, simplesmente fique atento
com a intenção de Jesus na vida das pessoas. Lute contra os seus achismos, lute contra o seu preconceito, lute contra o que é óbvio para você. É claro que Jesus não vai atender esse cego. Ele já está saindo da cidade. Esse monte de gente aqui, você acha que Jesus vai ouvi-lo? A gente tem alguns raciocínios assim. Irmãos, eu aprendi a calar o meu coração. Porque uma coisa é o que eu estou sentindo, outra coisa é o que a Bíblia está mandando eu fazer. A minha carne não acompanha muito algumas declarações de fé que eu faço. A minha natureza humana fica lá dentro falando será. Mas como eu aprendi que nós nos comprometemos com aquilo que dizemos e as atitudes que tomamos, eu costumo me forçar a barra de fazer exatamente aquilo que eu disse que ia fazer. Por quê, irmãos? A gente tem a tendência de ficar com essa multidão, de falar, não, desista, esquece disso. E a gente olha para o comum que tem acontecido, e a gente acaba assim, falando assim, e abre mão da possibilidade do extraordinário acontecer na minha vida. Mandaram chamá-lo, aí chamaram o cego, ânimo, aí já chega, bom, já que Jesus mandou, vamos animar o ceguinho, né? Aí já chega a galera, ânimo, levante-se, Ele está te chamando. Gente, a próxima atitude deste homem é uma atitude de quem não queria perder a oportunidade, de quem sentia que estava diante do extraordinário, de que algo iria acontecer com ele. Sabe por quê? Por causa dessa expressão aqui, ó. Olhe para o versículo de número 49, quando a Bíblia diz assim, versículo de número 50, lançando a sua capa para o lado. Sabe o que era capa para um cego mendigo? Era a sua casa, era o que lhe protegia do calor do sol de manhã e do frio, que é uma realidade daquela região. De manhã, no tempo do verão é muito quente, mas à noite a temperatura cai bastante, você precisa se cobrir. Aquela capa era meio assim que o grande valor que ele tinha, a coisa que ele tinha que se apegar, e a Bíblia cuidou, o escritor de Marcos cuidou de dizer que ele lançou aquela capa, que ele jogou fora. Eu não quero que nada me prenda. E num tempo de muita pobreza, lançar a mão da capa era saber que aquela capa nunca mais ia voltar. Ninguém, se ele perdesse aquela capa, perderia de uma vez por todas. Mas a Bíblia diz que ele lançou a capa. Eu quero te chamar a atenção para as coisas que você precisa lançar. Para as coisas, tem tantas capas da nossa vida que você precisa passar por cima. A capa da decepção, a capa da demora, a capa do desânimo. Sabe, a gente perde a bênção por conta de algumas capas. A gente olha para as pessoas todas encapuzadas, tentando impedir-me de eu ter a minha experiência com Jesus, e ali eu já queria falar, sabe de uma coisa? Aí eu visto a capa do desânimo, a capa do medo, de acreditar, de confiar. Tem capas que a gente precisa. Esse homem me chamou a atenção muito para essas questões dessas capas. E eu fico perguntando que capas eu preciso largar para não perder a bênção. Talvez seja a última. Aqui, hoje nós estamos ilustrando a nossa realidade, né? A última quinta do ano. Mas também, quando eu olho para o texto, a última vez que Jesus passava por ali. E este homem então faz isso, lança fora, põe-se em pé. Alguém deve ter ajudado ele, lançando a sua capa para o lado, versículo de número 50,
deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se para Jesus. Impressionante, né? Ele lembra que ele era cego. Aí vem um negócio que eu gosto muito de Jesus, gente. A pergunta que Jesus faz para o cego. Parece uma pergunta óbvia, né? A resposta óbvia. Mas não é não. Tem um ensinamento aqui. Você ser muito específico com Deus. Você parar de ser uma pessoa genérica. Senhor, agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Não. Converse com Deus. Entre em detalhes com Deus. Vários momentos na Bíblia, na leitura que nós fizemos aí, aparece assim, o profeta fazendo uma pergunta e uma resposta simples, para que o profeta continue com a conversa, porque Deus quer conversar com a gente, Ele quer te ouvir. Olha a pergunta que Jesus faz para um cego, que estava ali lhe pedindo misericórdia. Jesus é Jesus, né? Até parece que ele está, mas não. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Imagine você comigo se aquele cego fosse assim, tolerância zero. Uai, Senhor, o que você quer que eu faça? Me dá aí um cão guia, me dá uma cuia nova. Não. Mas é impressionante isso, né? Como essa pergunta de Jesus, ela não é tão simplória assim. Ela é uma revelação para a gente trazer qualidade para a nossa oração, para a gente tratar com Deus, para a gente conversar com Ele, para a gente ser específico, para a gente ser direto, para a gente abrir o nosso coração. O que você quer? O que você quer? O que você quer que eu faça? Aquele que sabe de todas as coisas nos faz perguntas. E eu creio que todas as vezes que eu me sinto indagado por Deus, não é porque Ele não sabe a resposta, é eu que preciso dar uma resposta, me comprometer com essa resposta, deixar bem claro o que eu quero. O cego responde o óbvio, mas o óbvio precisava ser respondido. Mestre, eu quero ver. O que você quer, meu querido? Fale com Deus. A Bíblia diz uma coisa, que é outra revelação que eu gosto nesse texto, para você não tomar, ou melhor, para você tomar posse da bênção da última quinta. Jesus faz uma declaração sobre aquele homem, que ele já começou a dar sinais disso que Jesus vai falar, da forma como ele começou a chamar Jesus. Jesus, filho de Davi. Depois ele deu mais um sinal, enquanto a multidão repreendia, mandava ele ficar quieto, ele gritava mais alto ainda, outro sinal. E depois a sua atitude de lançar a capa diretamente para Jesus, outro sinal, e o sinal é autenticado por Jesus, quando Jesus diz assim, ó, a sua fé o curou. Irmãos, todos nós, se você for uma pessoa como eu, você tem uma avaliação de que você é uma pessoa que não tem a fé que você gostaria de ter. A maioria das pessoas, é raro encontrar alguém que fala, não, eu tenho fé e vai para... Olha, a gente fazemos as nossas declarações, mas tem um personagem bíblico que eu acho muito importante, que eu acho muito interessante a gente relembrar da existência desse indivíduo, que isso pode ser uma realidade minha e sua. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 14, por favor. No versículo de número 8, olha que coisa interessante. Atos 14, 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés e aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Gente, olha que doideira. Eu fiz uma observação nesse texto e coloquei assim, ó, fé incubada. A fé que o indivíduo
ele tinha essa fé. Alguém precisou dar um start nele. A Bíblia diz que ele nunca tinha andado, e no entanto, ele tinha fé. Eu penso que nós estamos sendo desafiados, quando Jesus faz uma declaração de fé para aquele homem que ele tinha fé, Marcos capítulo 10, versículo 50, aí volte lá para o texto, nós somos desafiados a experimentar. Será que eu não tenho uma fé incubada? Será que a minha força não é maior do que esse problema? Será que a maneira que eu estou escolhendo para enfrentar essa situação não está sendo contrária à capacidade que Deus me deu para vencer, para experimentar o que a Bíblia diz? Aí você vai lembrar das atitudes do homem que não perdeu a bênção da sua última oportunidade. Ele tratou com Jesus de uma maneira diferente. Ele não desistiu diante dos gritos da multidão, mandando ele ficar quieto, tentando calar a sua voz. Ele não se apegou às coisas que ele tinha. Ele obedeceu a ordem de Jesus. Quando Jesus o chama, ele vai do jeito que ele pôde ir, com certeza guiado. Aí Jesus faz uma declaração sobre esse homem: a sua fé. Deixa eu te dizer um conceito de fé que eu tenho. Esse é um conceito pessoal. A fé é uma força independente dada por Deus para o ser humano. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mérito, é uma força independente. E a fé, quando Jesus diz assim, tudo é possível ao que crê, isso abre um leque de possibilidades, irmãos, que você não sabe o que a fé tem feito na vida de seres humanos, independente para o que ele está direcionando. O que creio? Que todos nós temos uma porção de fé necessária para enfrentarmos de maneira que evidencie que eu creio em Jesus os problemas da minha vida. E você tem que parar quando está diferente disso. Não, por que eu estou assim? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou recuando? A fé é um poder independente. Nós vamos prestar contas. Eu creio assim, que nós vamos prestar contas. O que eu fiz com a fé que Deus me deu? As pessoas vão estar prestando conta disso. Se direcionou para uma estátua, se direcionou para um espírito, se direcionou para um homem, se direcionou para uma mulher, o problema é seu, mas a fé é um poder incontrolável que as pessoas têm, e é um mistério também. É um mistério também. Porque ela é independente. Ela não escraviza Deus para que Deus faça. Não, eu tenho fé, Deus vai ter que fazer. Não, não é assim não. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos exercitar, para que eu já não faça uma declaração de derrota. Eu não creio nisso. Você tomar atitudes, porque é uma possibilidade muito grande de você ser como aquele homem de Listra, e de você ser como este homem aqui. Uma coisa eu sei, a tua presença aqui é uma prova de que tem uma centelha de fé no teu coração. E você não precisa mais do que uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então seja ousado, seja ousada. Não pare nas primeiras barreiras. Grite, insista, peça para o Senhor. Não deixe que a multidão te cale. Não deixe que as coisas materiais você se apegue tanto a ela. Aí a Bíblia vem e diz: vá, disse Jesus, a sua fé te curou. O que a Bíblia diz? Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus.